Eu sou o professor André Alencar, eu sou servidor aqui da Câmara dos Deputados. Atualmente eu trabalho na Secretaria da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que é a comissão mais importante da casa, vocês vão conhecer um pouquinho, mas com certeza já ouviram falar dela, não já? CCJ, nunca ouviram falar? Já, lá que foi processado o Temer, lembram? O julgamento do impeachment do Temer. Então, eu trabalho na CCJ, inclusive trabalhei durante aquele processo do impeachment, e lá a gente, vou falar um pouquinho, claro, das comissões, mas lá a gente tenta auxiliar o presidente, atualmente é o deputado deputado Vilela, que é do PMDB de Goiás, mas a gente tenta auxiliá-lo para que as reuniões ocorram de forma harmoniosa, correta, que tudo dê certo. As reuniões ocorrem em plenários como esse. Como a CCJ é a maior comissão da casa, a gente usa um plenário um pouquinho maior, que é o plenário 1, que é o plenário mais bonito, diga-se de passagem também. Mas eu vou apresentar um pouquinho para vocês sobre o processo legislativo, como ele ocorre na Câmara dos Deputados, mas também fazendo um pouco um gancho sobre por que a gente chega até esse ponto. Por que o Brasil funciona nas suas instituições políticas para que a gente tenha um processo legislativo conforme a gente vai ver. Todos vocês, como eu perguntei ali para o professor, vocês vieram de uma escola de São Paulo, não é isso? Estão no 3º ano, certo? E desejo que vocês consigam aprovação nos vestibulares que estão por vir. E acho muito interessante que vocês estejam aprendendo isso aqui como cidadania. É algo muito diferente, a maioria dos colégios não tem essa formação. E eu acho que é bem relevante. Acabei de encontrar um deputado, por incrível que pareça, uma coincidência interessante, um deputado, a casa está bem vazia, vocês quase não vão ver deputados, mas tem um deputado que é suplente e que, coincidentemente, eu não sou importante, mas ele é meu amigo mesmo, um amigo quase pessoal. Ele entrou agora no finalzinho do mandato porque o titular renunciou. O nome dele é Marcos Paco. Encontrei ele no corredor, até falei da aula, quem sabe ele vem aqui dar um alô também para vocês. E ele estava me falando de um projeto para trazer o direito constitucional para dentro das escolas. E ele falou, André, vai lá amanhã no Podemos, que é a liderança partidária, que a gente vai discutir esse tema para tentar trazer esse projeto. O que vocês acham disso, de trazer o direito constitucional para dentro das escolas? Interessante, relevante? Ou mais uma matéria que vocês vão ficar, ai meu Deus do céu. Acho que é a única matéria que a gente não vai ficar, ai meu Deus. Tomara, tomara. Vocês me parecem um pouco exceção. A maioria dos jovens não está nem aí para o que é o processo político, como se organiza o sistema político. Mas para votar a gente tem que ter essas noções, né? Então vamos lá, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso e claro com ênfase no processo legislativo. Primeiramente eu separei para vocês aqui, só para a gente fazer uma pequena introdução, que quando a gente vai estudar o direito constitucional, a gente está estudando em geral o Estado. O Estado, ele é formado por alguns elementos básicos, isso aí vocês viram com certeza durante já os estudos de vocês. A gente normalmente elenca 3 elementos que formam o Estado. O elemento humano, que é o povo, o elemento espacial ou geográfico, que é o território, e o elemento político, que é a organização da sociedade, tipicamente por meio de um governo. Esse governo só se tornará efetivamente Estado quando ele tiver uma característica muito importante, que é a questão da soberania. Alguns autores, poucos, mas é melhor pecar pelo excesso e colocar aqui, também colocam que o Estado tem que ter finalidades. Porque o Estado não é um fim em si mesmo. O Estado existe para trazer à sociedade o bem comum. Para criar para a sociedade serviços públicos de qualidade, atender às necessidades básicas. A gente vê, por exemplo, na nossa Constituição a finalidade no artigo 3º. Construir uma sociedade livre, justa e democrática. Nós já temos uma sociedade livre, justa, democrática? Ainda não. Nem livre, nem justa, nem ainda propriamente democrática, né? Então, quando você conjuga todos esses elementos, nasce o Estado. Alguém saberia dizer quando é que nasceu o Brasil? Hã? Que dia? O Brasil sempre esteve aqui?
Utilizando esses elementos formadores, nós sempre tivemos Brasil? Não. Quando é que o Brasil nasceu? Vai, diz uma data aí. Na proclamação da República? Na proclamação da República? Não. Reconhecimento das nações. Vamos melhorar isso. Tá próximo. Hã? 1825? Não. Quando Dom Pedro escreveu a Constituição? Dom Pedro escreveu a Constituição, mais ou menos. Pessoal, olha só, em 1500 descobriram, entre aspas, um território. O território já existia, mas os povos indígenas que aqui habitavam não eram considerados os seres humanos para fins de povo. Certo? Diga, colega. A vinda da família real no Brasil. A vinda da família real no Brasil trouxe para o território brasileiro um poder político. Porém, essa família real era do Brasil ou era de Portugal? Portugal. Beleza, eles vieram para cá, começaram a abrir os portos, dar autonomia, permitir o comércio, trazer leis mais modernas, etc. Mas não foi aí que nasceu o Brasil. A família real voltou e deixou aqui um deles. Quem foi? Pedrinho. O Pedrinho. O Pedrinho cresceu e, sentindo que a comunidade que aqui habitava não tinha mais a vontade de pertencer ao povo português, porque nós éramos uma mera colônia, o Dom Pedro junta alguns amigos, vai às margens do rio Ipiranga, montado em seu cavalo, desembainha uma espada e grita o quê? Independência ou morte. Quando Dom Pedro grita independência ou morte, independente das outras nações terem reconhecido, naquele momento o Brasil declara a sua soberania. Então o Brasil conquista o seu poder político, a gente pode dizer que ele nasce como Estado. É claro que, como alguém falou da Constituição, a Constituição, pessoal, ela não cria o Estado no sentido fático, ela cria no mundo jurídico. O Estado nasceu, ele precisa de ter uma conformação jurídica. Vamos fazer uma analogia com uma pessoa. Quando é que uma pessoa nasce? É a partir daquele parto ou é a partir da certidão de nascimento expedida pelo cartório? É do parto. A certidão apenas certifica algo que pré-existe, por isso ela se chama certidão. A Constituição, ela vem para formalizar, para dar uma ideia de direito daquilo que já existe, que são os elementos fáticos. Então o Brasil nasce em 7 de setembro de 1822, com a conquista da independência, e a partir daí passa a ser um Estado na órbita internacional. Detalhe interessante, vocês já estudaram, na nossa primeira Constituição de 1824, outorgada por Dom Pedro porque não queria perder o poder de monarca, nós adotamos uma Constituição com 4 poderes. Vocês lembram disso? Copiamos Benjamin Constant, a ideia de 4 poderes. Quais eram? Poder legislativo. Legislativo, vocês estão aqui, não é isso? Legislativo. Executivo, Palácio do Planalto, ali na frente. O que mais? Judiciário, vocês foram lá no STF. Monarca. Não, e tinha o moderador, que era exercido ao mesmo tempo pelo rei. Então ele era chefe do poder executivo e também era um moderador dos demais poderes. Existe até uma tese bem interessante, que embora a gente tivesse uma Constituição no Brasil Império, o nosso Estado era tipicamente absolutista. Porque o rei detinha todos os poderes em mãos pelo fato de exercer o poder moderador. Isso não era muito bem-vindo e forças fizeram com que isso fosse aos poucos se desgastando. Nós tivemos ali a revolta dos militares, nós tivemos ali a revolta da classe produtora, e em 1889, aí foi proclamada a República. E aí o Brasil inaugura um Estado com 3 poderes. Detalhe, a República nasce em 1889, mas a primeira Constituição Republicana é de 1891. É importante vocês perceberem que os fatos precedem as Constituições. As Constituições vêm depois. Vamos pegar a Constituição de 88. Qual o fato marcante que fez com que o Brasil mudasse sua forma jurídica para ter outra Constituição? A saída do militarismo do poder. A volta daqueles exilados, a abertura política, a possibilidade de você votar diretamente. O movimento das diretas já foi um movimento muito interessante naquele período. Então aquilo fez surgir um novo Brasil, e esse novo Brasil precisa de uma nova Constituição. Mas voltamos, então, em 1889,
1808, nós já tínhamos a proclamação, 1889, né, nós já tínhamos a proclamação da República e adotamos a tripartição de poderes. Os 3 poderes existentes na nossa República, até hoje, são os mesmos, são o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. No artigo 2º da nossa Constituição está explícito que eles são independentes e complementares, harmônicos entre si. Independentes e harmônicos entre si. Essa independência faz com que um poder possa agir sem a necessidade de pedir licença ao outro. Por exemplo, para legislar, o legislativo não precisa pedir licença ao executivo ou ao judiciário. Para executar, o executivo não precisa pedir licença ao legislativo. Para julgar, o judiciário não precisa pedir permissão aos outros poderes. Porém, essa independência apenas geraria situações em que os poderes poderiam agir sem vínculo um com o outro. Então, o famoso Barão de Montesquieu, lá naquele livro, O Espírito das Leis, já ouviram falar desse livro? Não? Já sim, vocês estudam isso em filosofia, hein? Ou não? Não? Tá bom, eu vou falar um pouquinho do Espírito das Leis. O Montesquieu, rapidamente, o Montesquieu, ele não previu que ele iria criar uma revolução sobre a organização dos poderes, não. O Montesquieu, ele pensou o seguinte, olha, eu analiso todos os estados e vejo que cada estado faz leis conforme o espírito da comunidade. E esse espírito reflete são milhares de coisas, mas a religiosidade, a cultura, o clima, até mesmo o relevo de um estado influencia na sua legislação. Então Montesquieu escreveu um livro falando sobre isso, como as leis são um reflexo da comunidade. Só que em um dos capítulos, Montesquieu disse assim, para a lei ser justa, para a lei ser boa, ela precisa ser feita por um poder ou órgão que não seja o mesmo que vai aplicá-la e que não seja o mesmo que vai julgar os conflitos decorrentes dela. Então a ideia do Montesquieu é de que houvesse dentro de um Estado órgãos para legislar, órgãos para executar e órgãos para julgar. Esses órgãos tinham certa independência, mas mais importante que a independência é a harmonia. Vejam que há círculos aqui que se interseccionam. Por quê? Porque existem áreas em que um atua em combinação com o outro. Você quer perguntar? Como é que os 3 poderes podem ser independentes se é o presidente da República, ou seja, o presidente do Executivo, que escolhe os ministros do Judiciário? Perfeito. Chegamos exatamente nesse ponto, que é a harmonia. A harmonia faz com que haja um sistema de inter-relações. Ou seja, embora o presidente possa executar sem pedir licença, existe o sistema que o Montesquieu denominou de freios e contrapesos. Mas é famosa essa frase, freios e contrapesos. Lá em inglês, checks and balance. Eles dizem, olha, um poder, ele vai ter uma capacidade, mas vai ter um freio por outro poder. Então, por exemplo, o presidente é julgado pelo legislativo. Pode ser absolvido, pode ser condenado. Nos últimos 3 anos, nós tivemos os 2 casos. O presidente escolhe ministros do Supremo, que só entram, só tomam posse se tiverem aprovação do Legislativo, lá no Senado Federal, por meio da sabatina. Como é que é seu nome? Matias. Matias. Então, esses sistemas, Matias, de interferências de um em outro, eles existem para tentar manter a harmonia. O Montesquieu usou um exemplo, que eu acho um exemplo muito simples e fica fácil da gente entender. Imagine os 3 poderes como se fossem 3 cachorrinhos. Cada um quer ir para um lado, mas eles estão amarrados no mesmo ponto. Então, para agir, eles têm que agir juntos. Essa é a ideia de freios e contrapesos. Tem que haver uma atuação entre eles que seja coordenada. Então, o executivo só executa leis feitas pelo legislativo. As leis feitas pelo legislativo podem ser declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Então, eles se interferem, tudo bem? E a gente vai ver muito isso no processo legislativo. Passando, conhecemos um pouquinho sobre a independência dos poderes. Vamos falar um pouquinho sobre o sistema político brasileiro. Assim fica muito pequeno, né? Eu vou deixar bem maior aqui para a gente poder ir acompanhando. Aí tá. Sem problema. Ó, a primeira parte aqui é o poder político.
o poder político do Estado é a junção do povo, do território, o poder político e os fins. É aquela história que a gente falou dos elementos formadores. Primeira coisa, então, que a gente tem é a organização espacial do poder. O Estado nasceu, o Brasil nasceu, 1822. Como que eu distribuo o poder político em face do território? Há duas grandes maneiras de fazê-lo. Até o século XVIII, só se conhecia uma maneira, que é dar o poder ao centro. Esse centro não precisa ser o centro geográfico, mas é aquilo que popularmente a gente conhece como capital. Como a gente mora no Brasil, a gente conhece, pelo menos um pouco, da realidade brasileira. Mas alguns de vocês provavelmente já viajaram para outros países. Não com a intenção de conhecer a organização política deles, mas de fazer turismo. De ver os monumentos, de ver os grandes locais de visitação. Mas vamos imaginar que vocês viajem para o Uruguai. Porque eu tenho que começar com um exemplo assim. Poderia ser a França, poderia ser vários outros países. Peguei o Uruguai, que ele é aqui pertinho. De curiosidade, alguém já foi ao Uruguai? Muitos aqui já foram ao Uruguai. Montevidéu? Montevidéu é a capital do Uruguai, né? Beleza. O que tem em Montevidéu para ser a capital? Volta o slide anterior na sua cabeça. O que tem em Montevidéu para ser a capital do Uruguai? A sede do poder legislativo, do poder executivo e do poder judiciário. Porque Brasília não é a capital? Brasília tem a população maior? Não. Todo mundo lá fora não acha que São Paulo é a capital do Brasil, pelo fato da população? Então, o centro de poder político é onde está o poder político. Então, vamos lá. Lá em Montevidéu se fez uma lei. Lei de Montevidéu. Essa lei vai ser cumprida onde? Só em Montevidéu ou no Uruguai inteiro? Uruguai inteiro. Porque o estado do Uruguai é um estado unitário. O poder político lá centralizado, ele é exercido para todo o território indistintamente. Até o século XVII, essa era a única forma de organizar o poder político. Todos os estados tinham um centro de poder político e mandava em tudo. Tudo bem? Quem aqui conhece um pouco mais o DF? Não falo só dessa semana. Já conheceu um pouquinho mais, tem um pouco mais de experiência aqui no DF. 1, 2... Vou pegar vocês dois aqui. Meu xará, André, né? André, você sabe que a gente está no eixo monumental, certo? Se eu pegar o eixo monumental e começar a dirigir o meu carro até chegar na antiga rodo ferroviária, eu vou entrar numa estrada chamada estrutural. Uma estrada muito famosa aqui em Brasília, porque liga grande parte da periferia ao centro. Se eu continuar seguindo a estrutural, eu vou chegar num local chamado Taguatinga. Já ouviram falar de Taguatinga? Uma cidade satélite daqui. Se eu andar mais um pouquinho, eu chego em Ceilândia. Se eu virar um pouco mais para a esquerda, eu chego em Samambaia. Tudo bem? Brasília tem divisões espaciais. Estão captando a minha mensagem? Se eu for andando a certas direções, eu vou chegando numa cidade diferente. Beleza? Lá em São Paulo não é assim também? É. Só que tem uma grande diferença. E essa diferença é a grande diferença que vocês vão perceber do Uruguai e do Brasil. Vamos pegar São Paulo. São Paulo capital? Beleza. A grande capital tem o ABCD. Isso eu sei. Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, não é assim? Se eu andar, de repente eu mudei de cidade. Às vezes nem percebe, não é assim? Porque lá tem uma conurbação. Lembra que vocês estudaram conurbação? Quando as áreas urbanas estão juntas, você tem uma conurbação. Beleza, mas quando eu mudo de cidade, pode ser que mude a lei? Sim. Lá em São Paulo? Pode. E aqui em Brasília? Não? Não sei. Também. Sim? Não. Brasília, se você pegar a sua Constituição, vocês trouxeram a Constituição? Não, né? Nesse momento o celular é excelente, tá? Só digitar aí no Google Constituição do Brasil, vocês acham. Vale a pena. Vale a pena, de verdade. Se vocês abrirem a Constituição de vocês no artigo 32, lá vai estar escrito que é vedada a divisão do Distrito Federal em municípios. É vedada a divisão do DF em municípios. Ou seja, se o DF fosse um país, alguém sabe dizer por que o DF não é um país? Volta ao primeiro slide. Tem povo? Tem território? Tem poder político soberano? Não. A soberania pertence ao Estado todo.
e não ao DF. São Paulo não é soberano, DF não é soberano, Roraima não é soberano, Mato Grosso do Sul não é soberano. Soberano é a República Federativa do Brasil. Como o DF não é um país, mas se fosse, ele seria um estado unitário, porque as leis produzidas no DF são todas vindas de um mesmo centro. Esse centro irradia a legislação para todo o estado, como ocorre, por exemplo, no Uruguai ou na França. É o que a gente chama de lei nacional. Lá no Uruguai só existe lei nacional. Desculpa demorar tanto, mas vocês têm que perceber isso. No Brasil também é assim? Só existe lei nacional? Não. Existe a lei federal, existe a lei estadual e existe até mesmo a lei municipal. Por quê? Porque no Brasil nós temos uma descentralização do poder político. Essa descentralização faz com que o nosso estado seja um estado federal. André, mas o que isso tem a ver com o processo legislativo? Tudo. Vocês têm que entender que vocês estão dentro do poder legislativo federal. Porque vocês poderiam conhecer a Assembleia Legislativa de São Paulo. Vocês poderiam conhecer a Câmara Municipal de São Paulo. Lá também faz leis? Lá também tem processo legislativo? Sim, mas é diferente. Então, situado esse âmbito, conhecida essa ideia de que o Brasil é um Estado federal, nós vamos ter múltiplos centros de poder político. Na verdade, nós temos camadas de poder político. O nível federal, que é maior, o nível estadual, que é um pouco menor, e o nível municipal, que é bem pequenininho. Tudo bem? Aí, os outros aqui a gente consegue passar fácil. Esse é um pouco mais interessante de entender. Vou descendo um pouquinho aqui o zoom para vocês perceberem comigo. Qual é a forma de governo adotada no Brasil? Qual é a forma de governo adotada no Brasil? Monarquia ou república? República. Nós temos rei? Já tivemos? Já, o Dom Pedro era rei, lembra? Quais são as características da monarquia? Duas, rapidinho. Hereditariedade. Poder concentrado, poder absoluto. Vitaliciedade. Agora, existem dois tipos de monarquia. A monarquia absolutista, que foi a regra até o século XVIII, e a monarquia constitucional. Porque, olha só, a Inglaterra não tem monarquia? Alguém acha que lá o rei é absoluto? Não. Então, nem toda monarquia tem rei absoluto. Hoje nós temos as monarquias constitucionais, que elas têm poder limitado. Tudo bem? O Brasil até pediu para vocês, não vocês no sentido próprio, no sentido figurativo, mas para o povo decidir em 1993, no passado, sobre a forma república ou monarquia. Nós votamos num plebiscito. Qual que ganhou? A república foi a vencedora. Pode perguntar. Quem levantou a mão ali? Uma coisa. E se você tem um caso extremamente Pode falar no microfone. E se você tem um caso extremamente específico que ambos têm uma monarquia absoluta que é eleita, por exemplo, no Vaticano? A monarquia absoluta que é eleita. Aí você quebra a característica própria da hereditariedade e combina com a característica da monarquia absolutista. Mas lembra que o Vaticano ainda é baseado num poder religioso. Então, se você for estudar os países que adotam essa forma de transmissão de poder com base em critérios religiosos, você vai ver muito também no Oriente Médio. Famílias que muitas vezes são eleitas, mas por uma questão religiosa, e que dominam o poder. Aí nós tivemos uma tal de Primavera Árabe, lembram? Para tentar derrubar esses poderes absolutistas. Ok? Então é possível ter algumas variações, mas a lógica seria essa. Quanto ao sistema de governo, qual o sistema de governo adotado no Brasil? Presidencialismo ou parlamentarismo? Como é que vocês dizem isso com tanta certeza? Me diz por quê. Porque eu tenho um presidente falso. Falso. Se fosse o vestibular, você tinha errado. E uma errada anula uma certa lá no vestibular de vocês ou não? Não. Cuidado. A Itália tem presidente? Tem. E a Itália é parlamentarista. Sim. Ih, professor, ferrou. Como é que eu sei que nós somos presidencialistas? Porque eu elejo o presidente? Não. A principal característica do presidencialismo é que o presidente necessariamente vai ter. Ele é chefe de Estado e chefe de governo. Ou se você preferir uma frase mais bonitinha, ele exerce o poder executivo em sua inteireza. Ele é chefe do poder executivo em sua inteireza. Pessoal, vocês sabiam que o presidencialismo foi uma criação norte-americana? Sim ou não? Sim.
Não existia presidencialismo. Estados Unidos, pode falar mal, tanto foi, eles têm um monte de defeito. Mas eles criaram duas coisas muito importantes que nós copiamos. A federação e o presidencialismo. Isso define muito do nosso sistema político. Eles criaram isso. Tá? Existiam alguns modelos teóricos, mas eles realmente criaram, botaram isso em prática. Vamos lá, qual a característica essencial do presidencialismo? O presidente é ao mesmo tempo chefe de Estado e chefe de governo. Ok? Ou seja, não há responsabilização política no sentido de dependência quanto ao parlamento. Olha a diferença. Lá na Itália, o chefe do poder executivo é o presidente e o primeiro-ministro. O presidente é eleito. Só que ele é mero chefe de Estado. É uma função quase decorativa. Sabe a rainha da Inglaterra? O que ela faz? Nada. É tipo isso, é simbólico. É uma ideia de você ter unidade. Eles têm isso por cultura, gente. Eles têm isso há milhares de anos. Eles não vão largar fácil. Eles acham bonito ter isso. Ela representa o Estado. Agora, até mesmo para fazer relações internacionais, ela delega poderes ao primeiro-ministro. Então, na prática, quem governa é o primeiro-ministro. Agora, vamos falar dessa figura. Quem elege o primeiro-ministro? O parlamento. Então, ele não é bem eleito, ele é escolhido, né? Existe um monte de variação, até para aproveitar, que senão depois o colega ali traz umas perguntas ninja. Lá na Alemanha, o Estado é bipartidarista. Então, os dois principais partidos já indicam o primeiro-ministro nas eleições parlamentares. Aí, quando o partido A ganha, você já sabe quem é o primeiro-ministro. Quando o partido B ganha, você já sabe quem é o primeiro-ministro. Então, o primeiro-ministro é escolhido pelo parlamento. Grande característica, ele só fica no cargo enquanto o parlamento mantiver a confiança nele. Isso é muito visível. Talvez o modelo mais importante para a gente seja a Inglaterra. Vocês lembram da Margaret Thatcher? Sim. Ela ficou 11 anos como primeira-ministra. Trocou-se o parlamento e manteve a confiança nela. Por outro lado, a Itália, acho que pelo sangue latino parecido um pouco com a gente, eles trocam de primeiro-ministro quase todo ano, né? É uma zona, parece um pouco com o Brasil. Se o Brasil fosse parlamentarista, o primeiro-ministro seria indicado pelo Congresso Nacional. Imagina, tipo Cunha. É sério, porque ele não foi eleito presidente da Câmara. Daí, para ser primeiro-ministro, era um pulo. Normalmente é um político influente do parlamento que se transforma em primeiro-ministro. Tudo bem? Mas vou passar porque nós temos mais pontos importantes. Pessoal, qual tipo de regime político adotado no Brasil? Autocrático ou democrático? Democrático. Por quê? Era para ser, né? Porque a gente anunciou lá no artigo 1º da Constituição que todo o poder emana do povo. Que o exerce por meio de seus representantes ou diretamente nos termos da Constituição. Então, se nós exercêssemos uma democracia totalmente direta, vocês estariam aqui hoje não aprendendo sobre o parlamento, estariam aqui votando leis. Mas seria impossível na prática, vocês não concordam? Não? Democracia direta, na sua inteireza. Todos vocês vão decidir todos os problemas do país. O que vocês acham? É lindo, né? Mas eu pergunto, quem de vocês entende de energia nuclear? Quem de vocês entende sobre biodiversidade marinha? Tu entende tudo, velho. Quem de vocês entende sobre estratégias de guerra de defesa? Então, olha, ainda que o mentiroso entenda de tudo, nós teríamos apenas 2 ou 3 pessoas aptas a votar. Porque, gente, para votar você tem que ter informação, você tem que ter conhecimento. Usa o microfone, pessoal, para escutar. Quem na Câmara dos Deputados entende de biodiversidade marinha? Boa! Um ou outro deputado ambientalista pode entender, mas lembra, a casa também dispõe de uma consultoria especializada, pessoas altamente qualificadas em áreas específicas que dão suporte para esse tipo de decisão.
E aí, é claro, na maioria das vezes, os deputados também não são especialistas em todos os assuntos. Mas aí o que, que eles fazem? E aí eu vou aproveitar você como exemplo. Como é que é seu nome? Francisco. Francisco, você estaria realmente disposto a todos os dias ir atrás, estudar, ler relatórios e pareceres para votar todas as matérias que são votadas? Não. Assim, eu tenho minha vida, não é? Não, é verdade, você não tem a sua vida? Então eu estou dizendo, pessoal, não é uma crítica, não. É impossível que todo mundo decida sobre todos os assuntos. Por mais que você fale, lá na Grécia tinha democracia, mentira. Apenas 19% dos cidadãos eram habilitados a decidir. Todos homens. Pode, claro, diga aí. E os escravos não podem votar. Verde. Não, só apertar que ele fica verde. Peraí. Pronto. Fica vermelho. Mas, por exemplo, poderia ser adotado um sistema em que se existem as opções de você votar, você faria um pequeno teste de aptidão e você votaria, tipo, como é um voto nos Estados Unidos. Não é um voto obrigatório, seria um voto facultativo. Então as leis estariam lá disponíveis, você faria um leve teste de aptidão para saber se você entende alguma coisa mínima sobre o assunto, se você leu e pesquisou sobre isso, e aí você estaria apto a votar e decidir se você quisesse. Lindo. Como é que é o seu nome? Helena. Helena, o que vocês acham da gente fazer teste de aptidão para deputado? 10. Só que a maioria acha que isso são teorias elitistas. Ou seja, que quem tem que vir para cá é realmente a representação do povo. São as pessoas comuns. Mas a partir disso ser melhor a educação pública. Também acho. Eu sou a favor. Vamos junto formar um partido. Eu tô nessa. Hashtag tamo junto. Eu acho que tinha que ter concurso para deputado. Cara, eles não sabem muito do que eu estou ensinando aqui para vocês, qual a função do legislativo, do executivo, do judiciário. Reza a lenda, eu vou contar uma história aqui, ó. Reza a lenda, eu não posso falar demais, senão amanhã eu não estou mais aqui. Mas reza a lenda que o deputado virou para um consultor e pediu um projeto de lei que era evidentemente inconstitucional. Aí o consultor foi lá, deu uma maquiada, melhorou e fez um projeto. Aí ele disse, não, eu não quero desse jeito, eu quero do jeito que eu te pedi. Aí o consultor entregou para ele e disse assim, mas deputado, desse jeito não vai ser aprovado porque é inconstitucional. Ele, pode deixar que eu faço o meu meio de campo aqui e a gente aprova. Aí o consultor explicando, mas deputado, ainda que o senhor consiga aprovar dentro do parlamento, o presidente terá o poder de veto e irá vetar. Aí ele pediu assim, então coloca aí no artigo 17, é proibido o veto. Isso é um caso verídico de dentro do Congresso Nacional. Um deputado pedindo para colocar um artigo no projeto de lei que proibisse o veto. Ou seja, o que ele entende disso que a gente está estudando? Muito pouco. Muito pouco. E olha, e aqui, infelizmente, aqui nós estamos na elite. O Poder Legislativo Federal é a elite dos parlamentares. Imagina como é na Câmara Municipal. Imagina como é na Assembleia. A Câmara Legislativa do DF é vergonhosa. Cerca de 80% dos projetos. Imagina. Mas espera, aí Espero. Aí você acaba entrando numa brecha na Constituição em relação aos, como você disse no começo, por exemplo. Você disse que as leis são reflexos da humanidade, da vontade do povo. Então seria, em um certo ponto, uma falha na Constituição que deixa de atender a necessidade do povo atual? Ou ele simplesmente... Má fé, má vontade, má formação, tudo isso. Então, moça, colega, desculpa, esqueci seu nome. Helena, eu sou plenamente a favor que nós tivéssemos. Olha, depois vocês estudem, existem várias propostas para se fazer a democracia digital. Já ouviram falar disso? Hoje seria plenamente possível colocar no site que o projeto tal está em votação e quem quisesse se autenticasse e desse a sua opinião. E que a opinião do povo pudesse ser relevante na hora de votar o projeto. Agora, pergunta se isso vai passar aqui dentro. Não, porque eles vão perder poder. Eles não querem. Ele estava na frente, você já perguntou? Então vai, pergunte. Já, depois você. Só uma coisa, com relação ao que tinham dito agora há pouco, essa ideia de que é uma ideia elitista, as pessoas têm que ter certa capacidade para poder serem representantes e decidir. Não era esse um dos grandes problemas que Sócrates tinha com a ideia da democracia? De que você tinha pessoas que são facilmente convencidas e
facilmente, tipo, que aliás eu postei muito hoje, você chega, você tem políticos que prometem um mundo, dão absolutamente nada, e como o proletário tem uma memória muito curta, eles simplesmente a próxima geração, ou eles não têm tempo de focar em outras coisas. Você acha que vale mais a pena ter uma representação completa, ou ter uma representação mais... que tem uma mente mais focada no que é necessário para o país, sendo que os outros estão mais focados com coisas pequenas, também pela limitação que eles têm da educação? Porque, na minha opinião, eu acho que o que você acaba criando é um sistema que nós temos hoje, que é que políticos se beneficiam de manter as pessoas ignorantes. Uhum. Totalmente falho. Então, vamos começar nós três aqui no final da aula, a gente já começa nosso estado. Tamo junto. Só que se nós vamos ser taxados de elitista, isso é fato. Porque para a maioria dos constitucionalistas, dos democráticos, você tem que ter uma abertura plena. Mas eu sou adepto dessa ideia, de que você tem que ter um conhecimento mínimo para poder gerenciar a máquina pública. Assim, me desculpe quem for a favor, eu não sou nem a favor nem contra, mas o governo Lula pode ter feito muita coisa boa, mas nós elegemos alguém que não entendia nada da estrutura do Estado, da forma como as coisas funcionavam. Pode ter sido aprendido, ele é bastante esperto, com certeza, aprendeu, fez muita coisa, etc. Mas assim, nós elegemos uma pessoa semi-analfabeta e que não tinha nenhuma experiência em termos de condução da máquina pública para ser o presidente do Brasil. Se deu certo ou não, aí é o julgamento individual de cada um, eu não estou aqui para isso, mas estou mostrando um fato, o que aconteceu. Se nós tivéssemos a nossa democracia elitista, ele não teria sido eleito, ok? Então milhões estariam nos condenando agora. Muito complexo. Mas vamos falar um pouquinho do sistema político justamente para entender essa complexidade. São duas perguntas. Qual é o seu nome? Giovana. Giovana. Uma delas é em relação à aplicabilidade de uma democracia mais direta dentro do Brasil. Então, você mencionou a questão de algum projeto em relação a isso não passar por conta da falta de poder que da perda de poder. Que eles teriam com um voto direto. Mas, por exemplo, tem alguns países que não têm votações diretas, mas são mais adeptos desse tipo de votação. Por exemplo, a Suíça, que aplica constantemente plebiscitos e referendos para o povo. E qual seria a aplicabilidade disso no Estado brasileiro, levando em conta também uma diferença cultural muito grande entre a Suíça e o Brasil? Claro, claro. E outra questão é sobre o que você acha da figura presidencial, porque a figura presidencial, por muitos, é visto mais como uma figura representativa do próprio povo. Então, por exemplo, o cargo não necessariamente seria intitulado como um cargo especialista, mas um cargo representativo. E a especialização seria direcionada para, por exemplo, ministérios. E você acha que, por exemplo, é mais importante ter uma figura presidencial representativa para um povo do que técnica e às vezes a tecnização, se não sei se a palavra existe, você entendeu? Nos ministérios, ou deveria haver a exigência de um cargo mais técnico para o cargo presidencial? Tá. Primeira pergunta. A democracia que a gente adota no Brasil é a do tipo representativa. Ou seja, a maioria das decisões são tomadas pelos nossos representantes. Se elas são tomadas pelos representantes, pode dizer que elas são nossas decisões? Não. Olha, de certa forma, sim. Então eu posso dizer que os Estados Unidos não é uma democracia, porque o presidente lá nem é eleito por voto direto, imagina. Gente, por favor, presta atenção. Quando estão sentados aqui os deputados, eles estão votando em nome de vocês. Vocês lembram que vocês deram a eles um voto? Talvez vocês não votaram na última eleição e estão aí com cara de o que esse cara está falando. Mas quando eu digo vocês, figurativamente, é o povo. Vocês são o povo. O povo votou, não votou? Você lembra que voto, a gente usa até a expressão, vou te dar um voto de confiança? Vocês lembram dessa expressão? Voto é uma atribuição de poder. É aí que vem a ideia do sistema eleitoral nosso, que atribui um mandato. O mandato que o deputado tem é o direito de falar em nome da gente. Então, quando eles estão decidindo em nosso nome. Aí a Giovana pergunta, mas existem mecanismos da gente decidir diretamente? Sim, a nossa Constituição é repleta delas. Buscou as melhores ideias no mundo afora. Mas uma coisa é uma Suíça que faz isso há 600 anos. Eu tive um aluno uma vez em cursinho, que ela disse assim, professor, eu morei na Suíça, chique demais, né? Morri de inveja. O meu marido é suíço, morei lá uns 3 anos, só que assim, tinha coisa que eu não entendia. Domingo de manhã, aquela nevasca,
Ele acordava 7 da manhã, presta atenção nisso. Ele acordava no domingo, 7 da manhã, virava para ela e falava assim, tô indo lá na convenção. Aí ela, que convenção? Aí ele ia e ela morrendo de preguiça dormindo, brasileira. Aí, um domingo ela disse, eu vou também. Acordou 7 da manhã, saiu debaixo do frio, foi lá na convenção. Sabe o que era a convenção? Uma reunião na prefeitura com os cidadãos para decidir qual tipo de trator a prefeitura iria comprar. Você iria? Você iria? Sério? Fala. Não é vergonhoso. Eu não iria, pô. Eu não iria, não é da minha cultura. Sabe, é difícil você transplantar esses tipos de instituições para o nosso modelo. Mas eu ainda tenho que responder algumas dúvidas dela. Cuidado para... Senão eu perco, eu tenho um raciocínio devagar. Você ir lá para decidir qual trator vai comprar e ir lá para decidir uma lei ou alguma coisa... Não, mas isso tem a ver com lei. Decidir, por exemplo, lá eles decidem tudo. Se vai fazer ponte ou se vai fazer estrada. Se vai fazer escola ou se vai fazer hospital. Eles decidem tudo. Essa é a ideia da democracia direta. Mas são pequenos vilarejos, lá eles chamam de cantões. É impossível transplantar isso para o modelo brasileiro. O que a gente pode fazer no Brasil? Plebiscito e referendo. Já fizemos? Algum de vocês lembram do último plebiscito ou referendo que nós tivemos? Das armas. Vocês lembram qual era a decisão? Eu sei que tem muita gente com o braço levantado, mas eu vou demorar um pouquinho para terminar o meu raciocínio. Calma aí. Vocês lembram qual era a decisão no desarmamento? Não, o Congresso decidiu por lei que era proibida a comercialização e o porte de armas. Quanto ao porte, algumas exceções. Policiais, guardas, etc. Até aí tudo bem? Uma briga danada, porque tem a bancada da bala, que não quer proibir isso, não sei o quê, e a bancada da bala é forte aqui dentro do Congresso. Tem um monte de delegado, um monte de policial, um monte de gente do Exército, Bolsonaro, por exemplo, da bancada da bala. Aí eles brigaram e disseram assim, não vamos aprovar, não vamos aprovar. Só concordamos em aprovar se colocar aí um plebiscito, que na verdade é um referendo, para que o povo seja perguntado. Aí foram perguntar ao povo. A pergunta foi mal posta, porque a pergunta trouxe uma dupla negação. Vocês já viram como a gente tem dificuldade em analisar uma afirmação com dupla negação? A pergunta era, você é contra a proibição da comercialização de armas? Tipo, dá tilt, né? Contra a proibição. Eu sou o quê? Se eu voto sim, eu sou o quê? Não dá um tilt, assim, tipo, trava o Windows, dá um travamento. Porque contra a proibição é porque eu sou a favor da comercialização. Então eu lembro que tinha gente com sim anotado, porque não sabia interpretar a pergunta. Isso é o Brasil. E o pior, custou 500 milhões de reais perguntar isso ao povo. Custou 500 milhões de reais perguntar isso ao povo. Não, mas eu ainda acho que é um dinheiro bem gasto. Ainda acho. É porque dá trabalho. Tem que alugar escolas, tem que levar gente para trabalhar, tem que dar lanche para aquela galera que está lá, tem a propaganda eleitoral. Então, assim, é difícil fazer. O Brasil é muito grande. Agora, é claro que a gente tem que fazer. Eu defendo que a gente tenha que usar esses mecanismos de democracia direta. Quais são os mais importantes? Ação popular, iniciativa popular do processo legislativo. Nós tivemos uma iniciativa popular muito famosa da lei da ficha limpa. O plebiscito, o referendo. Mas nós temos também exemplos mais locais. Tenho certeza que na cidade de vocês, ou já teve ou pode ter o orçamento participativo. Quem de vocês já foi lá na reunião decidir como gastar o dinheiro da cidade? Isso é democracia direta. Quem de vocês vota para conselho tutelar? Para diretor de universidade? Reitor de universidade? Isso é democracia direta também. Então tem vários meios de você fazer isso. Tudo bem? Segunda pergunta. Eu acho que o presidente tem que ser um misto de representante, ou seja, tem que ter uma afinidade, sim. Não pode ser aquele cara realmente com gosto de limão que ninguém quer. Mas tem que ser alguém que tenha conhecimento. Então, assim, não adianta só abraçar a criancinha. Não adianta só falar na linguagem popular. Vocês sabiam que muitos políticos são tão demagogos que falam errado para poder atingir o seu público? Aqui dentro ele fala certinho. Quando ele vai no comício lá fora, ele fala tudo errado.
Não conjuga as frases, não coloca plural, não coloca sujeito com predicado. Porque ali ele consegue atingir melhor o público. Ele é humilde, ele é da classe trabalhadora. Esse é o nosso Brasil, infelizmente. Deixa eu manter uma ordem aí, que tinha umas pessoas primeiro. Eu queria voltar na questão da democracia representativa ou direta, Certo. porque eu acho que no Brasil, nesse momento, está vivendo um momento muito de desconfiança com todo o sistema político, e eu vejo que isso pode ir para dois lados. Ou o povo pode tentar participar mais diretamente das ações, porque ele desconfia da sua representatividade no Congresso, na Câmara, no Poder Executivo mesmo. Ou pode surgir aquela situação em que se busca um messias mesmo, alguém que para depositar toda a confiança. Então, qual dessas situações você acha que é mais provável de acontecer agora no Brasil? E a segunda questão é mais prática. No Brasil, os plebiscitos e os referendos, eles só servem para saber a opinião do público ou eles podem de fato realizar... Eles vinculam. Inclusive, no caso do referendo, a população foi contra a proibição da comercialização. E, portanto, hoje no Brasil é permitido comercializar armas. Porém, você criou uma situação meio contraditória. Você pode comercializar, mas você não pode portar. Então, você poderia ter, se você conseguir o porte de arma, poder comprar. Tudo bem? Mas vincula. A decisão do povo é soberana. Tá? Sobre a primeira pergunta, assim, adivinhar o que vai ser é tarefa um pouco complicada, né? O que eu gostaria que fosse que mais e mais e mais iniciativas como essa gerassem frutos. Eu sempre dou aula aqui para o pessoal que vem do chamado estágio visita, que aí são pessoas de universidades que vêm para cá, a Câmara traz, uma vez por mês, mais ou menos, ou 2 vezes por mês, a turmas, que aqui a gente também dá uma aula sobre o processo legislativo, sobre o sistema político brasileiro. E é importante porque as pessoas acham que política é só corrupção, que política é só deputado mamando nas tetas do povo, que política é gente que vem pra cá para não fazer nada. E não é. E o mais interessante desses estágios é que eles ocorrem muitas vezes em dias que a Câmara está funcionando, que infelizmente vocês não pegaram, né? Que nós estamos no recesso branco. Mas se vocês olharem realmente o trabalho, tem muita gente séria, tem muita gente interessada, tem muita gente que quer fazer o melhor para o Brasil. Então, se a gente conseguir difundir um pouco essa consciência, porque o Brasil, nós não temos a cultura de cidadania. Não temos. Inclusive, quando a gente fala que a coisa é pública, a maioria das pessoas interpreta como sendo de outrem. O público não é o meu, o público é o do outro. Não, não é, o público é o meu, eu tenho que cuidar. Nós somos mal fiscalizadores, nós somos mal cidadãos, nós somos mal votantes. Então, assim, eu queria que isso mudasse, porque isso mudando a gente vai conseguir eleger pessoas melhores. Agora, assim, a renovação ela não vai acontecer, infelizmente, tentando fazer a futurologia que você pediu, de imediato. Por mais que a gente tente, o sistema ainda é muito ruim. Para não dizer outras palavras, depois eu ser demitido. Mas é muito difícil alguém bom chegar aqui dentro e mudar as outras pessoas. O sistema é ruim, o sistema é corrompido, o sistema é podre. É muito difícil de você conseguir aprovar projetos de lei simplesmente por ser uma pessoa boa com uma ideia boa. Mas já existem iniciativas, por exemplo, de deputados que só votam, tipo, eles têm um aplicativo, por exemplo, eles perguntam a opinião dos seus eleitores e eles só votam conforme isso, nada de opinião própria. É uma ótima saída. Agora, isso pode estar deturpado. Quem são esses cidadãos que estão contribuindo? Porque, por exemplo, a Câmara colocou enquetes. Vai ser votado o projeto de lei 2047. Você é a favor, você é contra? Cara, o sistema é tão corrompido que determinados partidos políticos criaram máquinas, robôs, que vão lá votar no que ele quer. Então, assim, não é muito difícil, sabe? É o Brasil, a gente tem que mudar isso, essa é a nossa cultura. É aquilo que todo dia a gente recebe lá naquelas correntes de não furar fila, de não fazer gato match, de não fazer não sei o quê, de respeitar a lei de trânsito, de parar na... É esse tipo de cultura que a gente tem que introduzir no Brasil, a cultura do certo, do ético, do moral, do honesto. Não adianta eu ir lá e querer implantar um sistema bonitinho se a maioria está tentando pular. Tudo bem? Giovana, de novo. Oi. Voltando um pouco no que o Felipe falou sobre o voto representativo também, você falou sobre a representatividade do voto, que, por exemplo, não a gente, mas a gente, povo, vota nas pessoas que estão dentro da Câmara de Deputados
para representar o povo. Então, Perfeito. isso também deveria ser uma representação, então não deveria haver uma aversão a essas leis votadas, já que fomos nós, maioria democraticamente, que escolhemos. Mas eu queria saber, acho que um pouco mais sobre de que forma essa democracia representativa é eficaz no momento que o voto não é facultativo, ele é obrigatório dentro do Brasil. E quando você não vota, você, por exemplo, paga uma multa que, se eu não me engano, vai pro fundo partidário, se você puder até especificar esse tipo de coisa. Eu, sinceramente, não sei para onde vai, mas é tão barato que se você não quiser votar... Sim, mas, por exemplo, e também em relação ao voto, até que ponto as pessoas deveriam votar, mesmo sem se sentirem representadas, simplesmente pelo ato de votar, já que é obrigatório. Então, por exemplo, nas eleições desse ano, eu sei que muita gente está falando que não se sente representada pelos políticos concorrendo à presidência. Só que muita gente vai votar por medo dos que podem chegar ao poder, Claro. mesmo sem essa representação. E eu queria saber o que você, ou outras visões, sobre o que é mais eficiente, você deixar de votar para não alimentar uma máquina absurdamente falha do voto representativo atualmente, ou você votar pelo simples ato de não chegar alguém que é menos pior, sabe? Se o ato de não votar também teria um impacto grande de mostrar que as pessoas não sendo representadas, independente de quem vai ser eleito. Não funciona. Aquele e-mail que vocês recebem, que se mais da metade da população votar nulo, as eleições serão anuladas, os candidatos não é verdade. Existe um artigo no Código Eleitoral que diz que se mais da metade dos votos apurados forem anulados por fraude, ou seja, por urnas corrompidas, ou por coação, ou por fraude mesmo de eleitores falsos, aí sim aquela eleição é anulada. Mas os mesmos candidatos podem concorrer. Então aquele e-mail que circula por aí é inverídico, é fake, não funciona. A gente tem que votar sim. Se o voto deve ser facultativo obrigatório, vamos marcar mais uma aula dessa de 2 horas, eu acho que dá pra gente discutir legal. Por enquanto eu acho que o voto tem que ser obrigatório. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas só vão votar por interesses pessoais, se o voto for facultativo. Justamente por aquela falta de consciência cidadã que falta na cultura brasileira. Poucos sairiam de casa para falar, eu vou lá para melhorar o meu país. A maioria vai, eu vou porque ela me prometeu um cargo, eu vou porque ela me deu um saco de feijão, eu vou porque ele me deu a dentadura. Então, ou seja, se você deixar o voto atualmente com essa cultura que nós temos no Brasil, como facultativo, eu acho que a representatividade tende a piorar. E a representatividade é péssima. Olha para essa bacia aqui. Tá vendo essa bacia aqui? É a Câmara. Aqui dentro tem 513 deputados. Se você olhasse lá de cima, você deveria olhar para os 513 e enxergar o Brasil em miniatura. Isso se chama representatividade. Ou seja, você olharia o plenário da Câmara dos Deputados e ali você conseguiria identificar a sociedade brasileira. Olha, está ali um profissional liberal, está ali um professor, está ali um agricultor. É assim. É assim. Ali estão 513 pessoas que realmente representam em proporção a sociedade brasileira? Não. Por quê? Aí eu volto àquele outro slide, que a gente não falou muito, mas se chama isso aqui, ó, sistema eleitoral. O nosso sistema eleitoral é extremamente favorecedor do poder econômico. Isso é assim desde o século XVIII, quando a burguesia tomou o poder. Quando a burguesia tomou o poder, ela só queria que fossem eleitas as pessoas que tivessem condições financeiras. Inclusive nós tivemos votos censitários. Vocês sabiam que até no Brasil houve período que só podia votar quem tinha determinado número de pés de mandioca? E se fosse homem. A mulher só ganhou o voto, gente, na década de 30. E olha que o Brasil foi um dos primeiros países do mundo a dar o voto feminino. O analfabeto só ganhou em 1985, se não me engano. Então o sistema eleitoral é muito, entre aspas, corrompível para só favorecer as pessoas que têm grande quantidade de poder econômico. Um palestrante foi chamado aqui no Congresso Nacional durante um debate sobre reforma política. Diferença, ali estavam deputados. Aonde estão vocês? Estão deputados. O palestrante chegou e falou assim, olha, o nosso sistema eleitoral é falho. Se você me der 10 milhões de reais, eu garanto que eu vou ser eleito. Isso é justo? Eu tenho que ser eleito porque eu tenho 10 milhões de reais? Ou eu tenho que ser eleito porque eu represento uma corrente ideológica de uma parcela da população que quer ver suas ideias representadas no Congresso? E o pior, vocês votam por quê? Infelizmente, às vezes a gente vota porque é meu tio,
porque é um cara legal. A minha avó vota porque é bonito. Ela já falou isso. Eu voto nele porque ele é bonito. Então, esse tipo de mentalidade, eu voto porque ele é engraçado. Tiririca. O Tiririca, pessoal, infelizmente, não estou falando mal nem bem dele como deputado, mas ele reflete a precariedade da cidadania brasileira. Ou seja, eu voto porque ele é engraçado. Pior que tá, não fica. Fica muito pior ainda. Se a gente permitir, fica muito pior. Então temos que ter cuidado, porque o nosso sistema eleitoral não favorece a representatividade real. Diga. Você acha que um sistema de voto preferencial, como tem na Austrália, aplicado ao Brasil, com a situação que a gente tem hoje, a disparidade de interesses entre a população e os políticos, e a disparidade socioeconômica que sempre teve no país, você acha que... Como é que é o voto preferencial lá? Eu não sei absolutamente todos os detalhes, mas é a ideia de que ao invés de você ter um voto absoluto, você só pode pegar uma pessoa para te representar, você pode botar uma ordem, até 5, eu acho. Ah, sim, é o sistema de lista pré-ordenada, né? De novo, voltando àquela história do sistema eleitoral. Tem vários tipos de sistemas. O do Brasil é um dos mais criticados. Dizem que é jabuticaba, que foi criado aqui, mas na verdade existe em um único outro país do mundo, que é o sistema proporcional. Eu acho que o sistema proporcional ele tem um lado muito bom. Se a gente pegar, por exemplo, o caso Tiririca. O Tiririca foi eleito com mais de 1.500.000 votos. Só que pelo sistema eleitoral, bastava cerca de 300.000 votos. Como ele teve 1,5 milhão, ele acabou trazendo pessoas do partido dele, que teve individualmente poucos votos, mas que representariam aquela corrente ideológica. Qual é a grande falha do sistema? Qual é a ideologia mesmo dos partidos? Qual partido que vocês podem dizer hoje que é ideológico? PSOL? PSOL? Partido Novo. Dá para dizer bem qual é a ideologia dele? Liberal? Não. Mais ou menos liberal. Mais ou menos. A maioria é mais ou menos. Gente, a gente tem cerca de 40 partidos registrados no TSE. A gente mal consegue dizer ideologia de 2. O partido tem que ser ideológico. O que nós temos hoje é simplesmente siglas. Então, assim, é difícil escolher. Tá difícil também para nós, cidadãos. É complicado. Então, mudar o sistema eleitoral é algo que tem que ser mudado aos poucos. Sistema eleitoral é uma bomba. Mudar muita coisa pode trazer um resultado muito adverso. Então, assim, a gente vai fazendo pequenas adaptações. Recentemente, nós fizemos algumas modificações no nosso sistema eleitoral para instituir, por exemplo, cláusula de barreira, o que é muito bom. O que é isso? O que é a cláusula de barreira? Só pode ser representado e ter acesso a fundo partidário e ter direito ao acesso à televisão aquele partido que tiver X deputados na Câmara. 5%, né? Vai chegar a esse nível. Mas essa ideia já é boa. Porque a gente pode representar várias correntes, mas se você pegar 5%, dá para representar pelo menos 20 correntes. A sociedade pode ter 20 correntes de ideologia, mas não 20 correntes de ideologia política para administrar o país. Então dá para diminuir um pouco para parar com essa proliferação de partidos, que atualmente se cria partidos para ter acesso a fundo partidário, o que é péssimo. Tá, então, quando você diz que o sistema é totalmente corrompido, que as pessoas podem achar que elas estão votando, mas na verdade tem máquinas que estão... Isso aí é lá na enquete da Câmara, né? Tá bom. Que até tentaram mas reformular e tal. de outras maneiras. Eu não garanto que a urna coisas. eletrônica é 100%... Exato. Então, assim, por mais que, sei lá, a gente crie partidos e por mais que a gente crie novas ideologias, não sei, do jeito que você tá falando, eu não vejo nenhuma esperança para que a gente consiga mudar tudo, a não ser que a gente exploda todo mundo e recomece do zero, porque do jeito que tá... Não... Cuidado, que muita gente fica mandando jogar bomba no Congresso, mas vai morrer muito servidor aqui, gente. Não tem nada a ver com isso, cara. Não, mas assim, eu não acho que tenha que explodir, não. Mas é aos poucos mesmo, sabe? Assim, os Estados Unidos chegou lá porque eles tiveram uma... Vamos colocar assim, uma apropriação de uma cultura inglesa de séculos.
Nós não tivemos isso, né? Nós tivemos uma colonização muito prejudicial à nossa cultura política. Então, assim, é devagar, mas é com cidadania. A democracia ainda é a pior forma entre as únicas possíveis. Ainda é. O único jeito é esse mesmo, é votar em melhores pessoas, fazermos melhores leis, que essas leis gerem mais resultados. Mas, assim, a gente, infelizmente, nós somos jovens, vamos colocar aqui junto, vai demorar muito tempo para a gente ver esses frutos realmente dando os resultados que a gente espera. Mas as mudanças podem acontecer. Outra coisa, esses plebiscitos online, eles realmente funcionam? Nada. Não, né? Não tem nenhum valor. Então, tá. O que pode acontecer é um deputado achar que aquilo realmente está sendo bem representativo e tentar puxar a sardinha para o lado dele. Aí ele vem aqui, discursa, compra a ideia, apresenta o projeto, ok? Mas vinculatividade, como ele me perguntou do plebiscito referendo, zero. Por enquanto, zero. Só mais uma pergunta. Peraí que ele... Você ainda não perguntou, né? Lá de trás. Vai. Só uma vez. Aí. Tá ligado? Não, Fala, deputada. É uma pergunta mais básica. Eu queria saber a diferença entre o plebiscito e o referendo. O plebiscito é interessante essa dúvida. Em muitos países não existem os dois institutos, existe só o plebiscito. E o plebiscito em outros países ele pode ser uma consulta antes da tomada de decisão ou uma consulta numa forma revogatória da decisão já tomada. Aqui no Brasil nós temos os dois institutos e aí a gente diferenciou. O plebiscito é sempre uma consulta antes. Ou seja, antes de transformar o Brasil numa república e monarquia, eu pergunto ao povo, o que vocês acham? Ah, república, então vamos para a república. Aí implanta a decisão. Referendo, o Congresso ou o Executivo já tomou a decisão. Qual a decisão, por exemplo? Eu proíbo a comercialização de armas. Ah, vamos perguntar para o povo o que eles acharam. O povo disse, não gostei. Então volta. Então o referendo é uma consulta posterior, certo? Ou ela mantém, ratifica, ou ela revoga a decisão já tomada. Mas quando tem essa, por exemplo, se o povo for contra uma decisão que já foi tomada, tem uma chance grande de ela ser retirada? Não, tem que se desfazer. É desfeito. Isso aí é vinculante mesmo. A lei assim estabelece. Peraí, Giovana, deixa eu dar a vez aqui, a gente vai passando. Diga, André. Depois da Giovana eu vou parar um pouquinho com a abertura, com o debate, pra gente passar um pouquinho aqui pra frente, tá? Então, eu queria saber o dia a dia dos deputados, exatamente o que eles fazem, que não é muito claro pra mim. Tá, beleza. Vai, Giovana. Oi. Não, é só um complemento ao que alguém estava falando sobre representatividade também. E você mencionou a cultura americana e como os Estados Unidos foi colonizado de forma diferente. Então, culturalmente, as eleições funcionam de uma forma diferente do que aqui. Mas eu queria perguntar se você realmente acha que existe algum país que a gente poderia chamar de... Nossa, esse país é democrático. Porque os Estados Unidos, eu tenho a sensação que, assim, fica também revezando ali naquela meio oligarquia entre os partidos e, sabe, fica meio esse ping-pong entre os partidos e não tem muita abertura também para novas ideologias surgirem. E da mesma forma que, não sei, outros países, você mencionou a Itália, que sempre cai também o primeiro-ministro, Israel também fica nessa troca doida. E eu queria saber o que você acha sobre essas democracias que são consideradas eficientes por grande parte do mundo ocidental. E também sobre uma coisa que nunca ficou muito clara para mim, foi o vínculo das pessoas com partidos, para que haja uma eleição. Então eu sei que para que você possa concorrer e ocupar um cargo eleitoral, você precisa se vincular a um partido e assim por diante. Só que eu não sei, eu queria saber se existe a possibilidade, tipo, não atualmente, mas a possibilidade, caso houvesse uma mudança de lei, sem partido. Por que uma pessoa não poderia exercer um cargo sem um partido? Tá. Quanto à primeira pergunta, eu acho que um modelo bem interessante são os países nórdicos em geral, né? Eles têm uma cultura muito mais avançada, eles já superaram os grandes problemas típicos de primeira e segunda geração de direitos fundamentais, então eles já conseguem viver uma democracia mais plena. Eu lembro de uma coincidência, a Dinamarca tinha aprovado uma lei no mesmo dia que o Brasil tinha aprovado uma emenda constitucional. E os dois dando direitos aos seus cidadãos. A emenda constitucional brasileira colocou no artigo 6º que entre os direitos sociais está o da alimentação. Isso aconteceu há 6 anos, 2010, 2011 mais ou menos. Ou seja, em pleno século XXI, você tem o direito
se alimentar no Brasil. Tudo bem? Lá na Dinamarca, no mesmo dia, eles aprovaram uma lei dizendo que todo cidadão dinamarquês tem direito à banda larga de, no mínimo, 2 megabits por segundo. Então, assim, imagina um miserável dinamarquês. Você consegue imaginar? Não. O miserável deles é o nosso classe média rico. Ele já tem casa, ele já tem automóvel, ele já tem saúde, ele já tem educação. O que faltava, talvez, seria a internet de graça. Porque se ele quiser pagar por uma melhor, ele paga. Mas se ele não consegue, ele tem internet de graça. E no Brasil, a gente está procurando ainda fazer com que a população não passe fome. Então é difícil você falar em democracia com todos esses problemas sociais ainda por trás, né? Por isso a gente vai ainda passar por grandes mudanças, grandes revoluções. Obrigado. Mas a segunda pergunta era mesmo? Sobre vínculo com o partido. Ah, o vínculo com o partido. Atualmente a Constituição exige no artigo 14 que você seja filiado a partido político para concorrer. Mas várias reformas políticas propugnam que isso seja abolido. Mas é difícil, porque os partidos existem há dezenas, talvez centenas de anos. Então eles não querem perder esse poder. Porque se você permitir a candidatura avulsa, esse é o nome, você acaba com os partidos políticos, né? Os partidos foram muito importantes no século XVIII, XIX, muito importantes. Foram graças a eles que muitas conquistas foram atingidas, ok? Para fechar, porque eu sei que você ficou aí bem agoniado, vai. Para voltar no negócio do voto, obrigatório, a gente começou no meio da discussão, a gente falou sobre educação, que não é bem esclarecida, daí a gente tem uma parte da população que não tem a capacidade, não sei, vou falar desse jeito que não tem essa inteligência para votar em um candidato, e daí isso faz com que quem fale melhor e consiga manipular mais tenha o poder dessa população toda, então esse candidato ganharia se o voto fosse obrigatório. E com o voto optativo você não necessariamente iam votar, então quem tem essa educação, pode ser elitizado isso, mas também é optativo para votar, não seria melhor? É uma discussão interessante, mas eu ainda acho que o Brasil precisa passar por um período ainda de voto obrigatório, eu acho. Porque eu acho que a gente no Brasil ainda vota muito por interesse pessoal. Então, se for facultativo, somente aqueles com base nos seus interesses pessoais, na grande maioria, claro, não totalidade, é que vão acabar votando. Então, acho que vai deturpar ainda mais a representatividade. Agora, é claro, temos 40% da população no estado de miséria. Em quem eles vão votar? Em candidatos, normalmente, que protegem mundos e fundos para conseguir sair daquela condição. E mais, esses candidatos aproveitam quanto mais essa condição para serem eleitos. Então isso fala que 40% dos votos são votos para pessoas que não necessariamente são melhores na... representatividade. Representantes. Então a gente estaria falando que o voto é meio inútil. Boa discussão, mas para outras aulas. Deixa eu só começar mais um pouquinho aqui, que senão a gente não consegue falar do processo legislativo. Eu queria ter fechado na última hora. O processo legislativo, pessoal, ele compreende... aqui está um esquema que depois a gente tem que olhá-lo completamente. Mas deixa eu botar o título aqui. Processo legislativo, ele compreende um conjunto de atos, ou seja, é um passo a passo, por isso o nome processo, há um encadeamento lógico de atos para se chegar a um resultado final. Então, atos coordenados, concatenados, para se atingir um objetivo final. O nome do processo já diz qual vai ser o objetivo final. Processo legislativo. O que eu vou fazer? Lei. Então, qual é a primeira grande atividade de um parlamentar? Fazer lei. Fazer lei. Como? Quero saber, como? Aí tem várias maneiras. Primeiro, apresentando o projeto. Quem tem boas ideias, boa redação, bons assessores. Por incrível que pareça, uma boa ideia é assistir o Fantástico Domingo. Porque como ali tem um monte de reportagem, né? Alarmante. Os deputados olham aquilo e pensam, que lei eu posso fazer para que aquilo não ocorra mais? Lembram do caso da Boate Kiss? Na segunda-feira, juro para vocês, foram mais ou menos 17 ou 18 projetos com a mesma finalidade. De como evitar que uma situação daquela ocorresse novamente. Então, assim, a ideia é olhar a sociedade, identificar os seus problemas e quais os meios possíveis para solucionar. Esse primeiro passo a gente chama de iniciativa.
A iniciativa é o ato inicial que deflagra o processo legislativo. É o pontapé inicial. Tinha um professor que falava que era o peteleco inicial. Então ali você abre o jogo começa. Eu deixei aqui os artigos da Constituição para quem quiser olhar pelo celular ou depois em casa, para que vocês possam ver quem tem iniciativa. Mas de forma mais simples, um deputado, um senador, uma comissão, o povo, por meio da iniciativa popular. O que vocês acham de vocês apresentarem projetos de lei? Bacana, né? Qualquer um pode? Aí começa aquela ideia de não perder poder. Não é qualquer um que pode, não. Tem que ser 1% do eleitorado nacional. 1% é bom, muito, pouco? 100% nacional? 1% do eleitorado nacional. São mais de 1.200.000 assinaturas. E elas têm que estar distribuídas em pelo menos 5 estados da federação. Ou seja, não adianta ficar só na Avenida Paulista pegando a assinatura de todo mundo. Okay? Tem que estar distribuído para ser nacional, sabe? Para dar a ideia de que aquilo não é uma representatividade local. Mas é possível a apresentação de iniciativa popular. É um caminhão de papel. É isso, é um caminhão de papel. Apresentado o projeto, e deputado adora apresentar projeto, uma das estatísticas que mensura se um deputado é ou não um bom parlamentar é a quantidade de projetos que ele apresenta. Aí você começa a fazer filtro. Lembra que eu falei para vocês que eu trabalho na CCJ? Sim. A CCJ, em teoria, ela analisa todos os projetos. Por que em teoria? Todos os projetos. Porque pode criar uma comissão especial que vai acumular a função da CCJ, eu falo disso depois. Mas todo projeto tem que ter análise da constitucionalidade. Eu diria para vocês que 60%, 70% do que está lá é lixo. É lixo. Não vai mudar em nada o país. Nome de rua, herói da pátria, capital nacional da cachaça, da uva, do não sei o que, da pinga. Tem um monte de coisas assim. Um monte de coisas assim. Então, um monte de projetos inúteis, mas que para o deputado entra lá na estatística. Então, cuidado com esses sites, falar, o deputado tal, ele é bom, ele é muito atuante, ele apresentou 38 projetos. Quantos viraram lei? Diga, colega. Só uma coisa, quando você disse que não dá para não deixar as leis optativas, porque as pessoas iam trazer projetos iam votar em pessoas por... O voto facultativo, que é votar por interesse. Por interesse pessoal, eu acho isso um pouco contraditório, porque os interesses pessoais acabam sendo o interesse do povo, e eu acho que, enfim, se as pessoas... Mas você lembra quais foram os exemplos que eu dei de interesse pessoal? Calma, sim, eu entendi. Mas, e também até que ponto os deputados não trazem projetos de lei por interesse pessoal? Ah, sim. Então, seria, pra mim, no meu ponto de vista, muito mais interessante as pessoas trazerem... tudo bem, algumas pessoas vão votar em pessoas por interesses pessoais, como o exemplo que você deu, que não são algumas pessoas, como você disse, é 40% da população. Mas, não sei, achei um pouco contraditório isso. Tudo bem, assim, essa discussão sobre voto obrigatório e voto facultativo, como eu disse, rende mais umas 2 aulas dessas com facilidade. Eu não estou aqui para defender um ou outro. Eu só acho que, aí sim, minha opinião, que na atual estrutura política brasileira, como a sociedade atual está, porque lembra, gente, vocês são elite. Vocês, se algum aqui não se achar elite, por favor, acorda para o mundo, vocês são elite. Vocês estudam em bons colégios, vocês têm boa educação, vocês entendem as coisas que estão acontecendo, vocês sabem filtrar o certo e o errado do que passa na televisão. Mas isso não é a realidade da maioria da população brasileira. Então, se o voto fosse facultativo para esse público, nós viveríamos um país excelente, eu não tenho dúvida. Para mim, para você, para ele. Mas lembrando, isso pode ser um pouco elitista. Porque a gente poderia estar tirando aí uma grande parcela da população que, não tendo condições de entender bem o processo, ficaria alijado dele, né? Ficaria extirpado dele. E uma pergunta, na verdade, com que frequência os deputados trazem projetos de leis que realmente importam? Que realmente importam? É difícil mensurar isso, mas como eu disse para vocês, cerca de 70% é lixo. Pelo que a gente vê assim, mas não é dados empíricos, cientificamente comprovados. Tá? Que eu saiba, não sei se vocês sabem, mas a Câmara tem uma escola que chama Cefol, um centro de treinamento. O Cefol oferece pós-graduação, estricto sensu, lato sensu, e até apoio ao mestrado, doutorado. E muitas teses ali são feitas, são discutidas olhando justamente o trabalho interno.
Eu não sei, talvez falha minha, se há alguma tese já mensurando isso. Então, eu estou falando subjetivamente, tá? A minha análise, eu diria que cerca de 70% é lixo. E dos 30%, eu diria que pelo menos uns 20% tem esse viés pessoal. Então, um deputado que representa sindicatos apresenta projetos para sindicatos, que pode ter utilidade, mas que você vê que tem ali um interesse por trás. Em média, quantas leis são mais ou menos aprovadas por mês ou, sei lá, semestre, ano? Não sei qual é o tempo de mensurar isso. Eu acho que a gente tem mais ou menos umas 300 a 400 normas por ano. Federais. Só nível federal. Vamos lá, apresentado o projeto, eu vou passar o esquema aqui, pelo amor de Deus. Se você não acompanhar passo a passo, se você depois olhar para esse esquema em tamanho menor que eu vou mostrar, você não vai entender nada. Então acompanhe o passo a passo. Apresentado o projeto, esse projeto entra no que a gente chama de casa iniciadora. Normalmente é a Câmara. A Câmara faz um grande filtro dos projetos. Então entra na Câmara, é a regra. Pode entrar no Senado? Pode. Se for apresentado por um senador, entra no Senado. O resto, grosso, a maioria, entra na Câmara. Chegou na Câmara, vai fazer o quê? Por enquanto eu estou dando a visão constitucional, depois vou dar a visão regimental. Chegou na Câmara, vai fazer o quê? Tem 2 passos importantes que os deputados têm que fazer. Discutir e votar. Discutir e votar. Votar é a expressão da vontade favorável ou contrária. Agora, gente, pelo amor de Deus, eu só posso votar quando eu tenho argumentos, informações. A gente brincou disso aqui. Para eu emitir minha opinião, eu tenho que saber do que eu estou falando. Senão eu vou ser demagogo. Tem muito demagogo por aí? Tem. Mas se a gente pensar numa situação ideal, para votar eu tenho que discutir. Então a discussão é preparatória. Como é que eu discuto? O relator vai buscar argumentos, vai escrever um parecer, vai receber a sociedade civil, tem pressões, grupos de interesse, entra lobby, tem discussões dentro das comissões, às vezes tem audiência pública, recebem documentos de entidades, analisam. Então, na hora do debate, você tem que ter, como deputado, argumentos favoráveis à sua tese para convencer o colega do lado. Então, é um jogo de tentar convencer, um jogo de convencimento. É assim que funciona a discussão dentro do parlamento. É claro que muitos já vêm com a ideia pré-concebida e não vai mudar. Por exemplo, um deputado que foi eleito para defender aposentados. Quando é que ele vai votar a favor da reforma da aposentadoria? Adianta qualquer argumento? Não, porque senão ele não vai ser reeleito. Mas a ideia é essa, você traz bons argumentos, você tenta convencê-lo de que a sua ideia é boa. E ele vai fazer o contrário. E nesse momento do debate, da discussão, é que se formam as convicções. Com as convicções formadas, eu emito o meu juízo de valor. Eu sou a favor, eu sou contrário. Isso ocorre dentro da casa iniciadora. Depois a gente vai ver se em comissões ou em plenário. Mas ocorre dentro da Câmara. Imagina a bacia Câmara. Beleza. O que a Câmara pode fazer? Setinha para baixo, ela pode rejeitar. Se ela rejeitar o projeto que foi apresentado, o projeto vai para o arquivo. O que é o arquivo? É o cemitério dos projetos. Morreu, acabou, aquele já era. Certo? Regra: rejeitado um projeto, a matéria fique irrepetível. Para que o chato não fique de novo apresentando o mesmo projeto, até que aprove por insistência. Não. Rejeitou uma vez, só na próxima sessão legislativa que eu posso rediscutir a matéria, que é o próximo ano. Tudo bem? Beleza? Essa é a irrepetibilidade. Mas a casa, após discutir e debater, ao invés de rejeitar, ela pode fazer o quê? Aprovar. Então, gente, ou aprova ou rejeita. Tudo bem? Aqui tem as duas possibilidades, mas é um ou outro. Ou aprova ou rejeita. Se aprovado na casa iniciadora, lembra, pessoal, eu tenho que aprovar igual apresentaram? Não. O momento do debate também é um momento da ampliação da matéria. É o momento que os deputados podem apresentar emendas, modificações, alterações. O importante é ou aprovo ou rejeita. Se rejeitar, morreu. Se aprovar, vai para casa revisora. A ideia de casa revisora é porque nós vivemos no Poder Legislativo a estrutura bicameral, 2 casas.
A estrutura bicameral, ela existiu na Inglaterra lá no século XVII. Só que a Inglaterra tinha uma casa que representava o povo e uma casa que representava os nobres. Então a gente chamava de bicameralismo aristocrático. Quem era nobre na Inglaterra? Quem nascia com sangue azul. Você nascia nobre, era hereditário. Você sabia que essa história de sangue azul é porque quando as pessoas eram ricas, elas tomavam banho quente. E os banhos quentes deixam as veias à mostra. Você fica com essa cor mais esverdeada da sua veia. Só os nobres tinham essas cores, por isso falavam que eles tinham sangue azul, mas se tu cortasse era vermelho do mesmo jeito, tá bom? Os Estados Unidos olharam o modelo inglês e disseram, eu também quero duas casas. Só que aqui não tem nobreza, aqui é todo mundo igual. Se é todo mundo igual, e eu sou um Estado federal, lembram do Estado federal? Sim ou não? Sim. Então uma casa representa o povo e a outra representa os estados. Aqui no Brasil a gente copiou esse modelo. Então aprovado na casa iniciadora vai para a casa revisora. O que a casa revisora vai fazer? Aprovar ou negar de novo. As duas coisas iniciais, discutir e votar. Discussão e votação começa tudo de novo? Sim, é claro que eu já aproveito o trabalho que a casa iniciadora fez, mas outros argumentos podem vir na casa revisora. E a ideia da casa revisora ter uma composição absolutamente diferente da casa iniciadora ajuda muito. Casa iniciadora, deputados, com idade mínima 21 anos, 513. Senado, senadores com idade mínima de 35 e no total 81. Então ali o debate ele é um pouco mais qualificado. São pessoas com mais experiências. Em geral, o Senado faz um segundo filtro para jogar o lixo fora. Deixa eu abrir um pouquinho, vai. Então, a Casa Revisora é o Senado Federal? Depende. Lembra que, em regra, inicia na Câmara, o Senado revisa. Mas se iniciar no Senado, aí a Câmara vira Casa Revisora. Ah, tá. Ok? Inverte o papel e funciona tudo igual. É a mesma dúvida, beleza. É mais raro iniciar no Senado, mas de vez em quando a gente pega aqui na pauta, um a cada, sei lá, 100 projeto de iniciativa do Senado que foi aprovado lá e vem para casa, Câmara Revisora. Chegou na Casa Revisora, debate, discussão, votação. O que pode acontecer depois da votação? Rejeitar ou? Se rejeitar, manda para onde? Você já sabe. Para onde? Cemitérios, projetos. Arquiva, já era. Olha, a casa iniciadora trabalhou um monte, discutiu um monte, 3 vezes. Aprovou, mandou pro Senado, o Senado olhou e disse assim, ó, uma merda. Joga fora. E aí, o que a Câmara pode fazer? Nada. Nada. Nesse ponto, as casas estão em igualdade de poder. Uma tem poder para rejeitar o projeto da outra. Tudo bem? Agora vocês vão ver que o processo legislativo nosso não é totalmente equilibrado. Porque olha só, eu disse para vocês que a casa iniciadora poderia modificar o projeto, lembram? Sim ou não? Sim. E a casa revisora também pode? Não. Pode. E aí a gente vê que a casa revisora então tem 3 setinhas. Por isso vão nascer agora setinhas pontilhadas, atenção a elas. Se a casa revisora emendar, alterar, modificar o projeto que a casa iniciadora aprovou, essas emendas retornam à casa iniciadora. Essa é a única vez que isso vai acontecer. Não é ping-pong, vai e volta, não. Aprovei. Aprovou com emendas? Deixa eu ver se ficou bom. Então, nesse momento, a casa iniciadora tem mais poder. Porque ela decide se as emendas que foram aprovadas na casa revisora são boas ou não. O que ela pode fazer com as emendas? Só linha pontilhada. Ela pode olhar para as emendas e falar o quê? Rejeitei. Não quero. Manda para onde? Para o arquivo. Presta atenção. Eu tinha um projeto com 10 artigos. Presta atenção, senão vocês não vão entender. Alô, alô, alô. Eu tinha um projeto com 10 artigos. Aprovei os 10. Chegou no Senado, o Senado inseriu mais 2. Quantos artigos eu tenho agora? 12. Voltou para a Câmara. O que a Câmara vai decidir? Apenas se os 2 são bons ou não. Por quê? Porque os outros 10 a Câmara já aprovou. Então o que voltam são só as emendas. Aí presta atenção. Se eu rejeitei as emendas, eu estou rejeitando quantos artigos? No meu exemplo? 2. Está sobrando quantos? 10.
que vai fazer com esses 10? Olha a setinha aqui, ó. Rejeitar as emendas e enviar o projeto inicial à sanção do presidente. Ou seja, agora é o oposto. O Senado fica 3 meses batalhando, pesquisou, buscou um monte de coisa, incluiu 2 coisas massa. A Câmara olha para cá e diz: uma merda, não quero. Joga as modificações fora e manda para sanção. Mas claro, também pode acontecer da Câmara gostar. A Câmara olha para as emendas e diz: ficou legal. Aprova o projeto e manda para onde? Sanção. Então veja, uma vez que a Casa Iniciadora aprovou e a Casa Revisora aprovou com ou sem emendas, vai para sanção. Entendemos? Se aprovar igualzinho, vai para sanção. O que é a sanção? Sanção é uma palavra chata, cuidado. Quem quiser anotar, a sanção é o poder que o presidente tem, de se manifestar sobre os projetos. O poder que o presidente tem de se manifestar sobre os projetos. Presidente da República, chefe do Poder Executivo. Se nós estivéssemos no parlamentarismo, seria o presidente ou o primeiro-ministro? Primeiro-ministro. Oh, legal, muito bem. Seria o primeiro-ministro. Então, o poder que o presidente tem de se manifestar sobre os projetos. Povo de meu Deus, presta atenção. Chegou um projeto para o presidente. O que o presidente pode falar? Gostei ou não gostei. Problema, presta atenção no problema. Quando ele fala gostei, a gente usa a mesma palavra do poder que ele tem. O que ele fez? Sancionou. Quando ele fala não gostei, o que ele faz? Veto. Tem o veto parcial e o veto total já é o A. Então, ó, raciocínio. A palavra sanção, ela é ao mesmo tempo gênero e espécie. Vocês conhecem palavras que ao mesmo tempo são gênero e espécie? Sim. Você conhece mais uma? Homem. Homem pode ser o gênero humano? Pode ou não? O homem está destruindo o planeta Terra. São só os do sexo masculino? As mulheres sim? Não. São todos. O homem pode se referir à espécie do sexo masculino, pode referenciar o gênero. Outra palavra, culpa. Culpa no direito é complicado. Se eu digo assim, o indivíduo foi culpado, o crime dele foi culposo ou doloso? Não sei. A culpa pode ser gênero, mas pode ser uma espécie. Tudo bem? Então, cuidado com sanção. O que é sanção? Em primeiro lugar, o poder que o presidente tem de se manifestar. Em segundo lugar, é a aquiescência. O que é aquiescência, povo? Sei. Aquecer significa concordar. Concordar. Então, você já tem aí um jeito mais diferente de chegar no seu parceiro. Você aquece em namorar comigo? Gostar? Já era, né? Nunca mais você vai ter conversa, já era. Você aquece em que eu te deixo? Olha, não é bonito? Então, aquiescência, vamos lá. Aquiescência, concordância, ok? Veto, pelo contrário, significa rejeição. Aí você, muito educadamente, diz: não, eu veto a sua proposta. Beleza? Então, ó, vamos lá. Chegou o projeto para o presidente. Pessoal, lembra que um rapaz perguntou, não lembro quem, acho que foi você. Ah, como é que os poderes são independentes e um fica interferindo no outro? Lembra? Aqui é um tipo de interferência. O Congresso aprova o projeto e o presidente diz: não gostei. Mas essa interferência é aquilo que a doutrina chama de interferência legítima, de interferência constitucional, que o objetivo é manter a harmonia. A lei vai ser aplicada pelo legislativo ou pelo executivo? Executivo. Então, por isso, ele também expressa a vontade dele, concordando ou discordando. Quando ele concorda, pode anotar aí, a sanção transforma o projeto em lei. A sanção transforma o projeto em lei. Se a lei fosse um menino, um feto, uma criança, a sanção é o parto. O veto está mais para uma cesariana, que vai complicar um pouquinho mais. Não,
Vamos chegar no veto, calma. Ó, só para desfazer a dúvida dela. Presta atenção, gente. O veto não encerra o processo legislativo. O veto dificulta. Então é aquele parto que está com complicações. Eu vou ter que passar por uma intervenção cirúrgica, por exemplo, ok? A sanção poderia ser um parto normal. Hoje é difícil dizer isso, porque a maioria não prefere parto normal, né? Mas vamos imaginar lá na década de 30, seria por aí. Diga. Por que o Poder Executivo só é representado por uma pessoa, o presidente, enquanto os outros são representados por várias pessoas? Ou seja, tem a polaridade, por exemplo, de todo o Brasil e o Executivo é só uma pessoa. Lá na teoria do século XVII, XVIII, eles entendiam que o Poder Executivo tinha que ser unipessoal porque as decisões tinham que ser mais rápidas, que tinham que ser coisas mais instantâneas. O Poder Executivo é o do agora. O Legislativo, se você pensar, o Legislativo, ele opera para o futuro. Ele imagina uma sociedade melhor, apresenta leis, discute. Mas, a princípio, se não der certo, a sociedade continua como está. Já o Executivo não, ele pega as leis aprovadas e já tenta transformar aquela sociedade na sociedade melhor. Então tem que ser direto, é por uma questão de burocracia mesmo. As decisões unipessoais, elas são tomadas mais rapidamente, ok? É claro que tem todas as desvantagens de ser unipessoal, está mais suscetível a erros, etc. Voltando então, pessoal, sancionou, nasceu a lei. Nasceu a lei. Só que a lei precisa ser promulgada. A promulgação, segue a setinha aqui, ó. A promulgação é o ato de tornar a lei conhecida, existente no mundo jurídico. A promulgação é quase como a certidão de nascimento. Quando é que a lei nasce? Com a sanção. Quando é que ela se torna conhecida pelo mundo jurídico? Pela promulgação. Se o presidente sanciona, ele faz as duas coisas num ato só. E muitas vezes vem escrito assim: eu, presidente da República, sanciono e promulgo a seguinte lei. E aí vem o número da lei. A promulgação, então, é o ato que coloca a lei no mundo jurídico, que a faz conhecida do mundo jurídico. Tudo bem? Na verdade, a lei só é conhecida mesmo depois de publicada. Mas a publicação é uma mera exteriorização da promulgação. O ato importante é a promulgação. Publicar é simplesmente rodar cópias, tipo Xerox. Ok? Os mais antigos já ouviram falar em máquina mimeográfica? Nunca ouviram falar disso? Mimeógrafo. Ficava rodando as folhas. Vocês lembram disso? Ficava rodando as folhinhas assim, ó. Os alunos eram tudo viciado em álcool, né? As folhas saíam com cheirinho de álcool. Era bom aquele negócio, né? Tinha muita escola pública, lá das antigas. Pessoal, rodar as cópias da lei é a publicação. Hoje em dia sai no Diário Oficial. Quem quer perguntar até aí? Porque eu vou falar do veto ainda. Eu não entendi direito aqui da questão eu não entendi direito a questão da publicação. Tipo, depois que as leis elas são promulgadas, essa palavra? Promulgadas. Para onde que elas são oficializadas e como que a população pode ter contato com essas novas leis promulgadas? Eu acabei de dizer o Diário Oficial. Todo mundo lê o Diário Oficial todo dia. Não é? Não é, gente? Pois saibam, há uma presunção relativa de que todos leem. Porque ninguém pode utilizar o desconhecimento da lei para a sua não obediência. Você nunca pode falar: eu nem sabia que essa lei existia. O juiz só vai falar para você e falar: ela está lá no Diário Oficial. Aí você fala: mas eu não li. Ele diz: problema teu. Então, em teoria, todo mundo lê o Diário Oficial, tá bom? Mas lembrando que no site do Palácio do Planalto também saem as relações de todas as leis. Inclusive, no site do Planalto tem um sistema push, em que você cadastra o seu e-mail e todo dia chegam as leis novas. Espera aí que o rapaz está na frente. Sim, eu sou o Daniel. Prazer, Daniel. Eu queria só perguntar em relação a como que acontece quando o presidente sugere a lei. Porque é a mesma procedência de quando um deputado federal sugere. Porque, tipo, nesse momento de eleições, eu vejo os candidatos, por exemplo, usando o Bolsonaro como exemplo, tipo, eu vou legalizar o porte de armas para os cidadãos.
enfim, e uma série de coisas assim, com afirmações, sei lá... É bem interessante, convincentes. isso é demagogia, né? O Bolsonaro, ainda que eleito presidente, consegue legalizar o porte de armas? Ele, presidente? Não. Isso depende de aprovação do parlamento. Agora, cuidado. O parlamento, pessoal, pelo fato de nós termos um sistema multipartidário extremamente fragmentado, lembra? 40 partidos, 20 e tantos representantes no Congresso, ele impede uma governabilidade daquele presidente que não tem maioria. E aí, o que o presidente que não tem maioria faz? Aí, uma vez um aluno, mensalão, também, mas vamos tentar agir por dentro dos panos, né? Não por fora. O que ele faz? Ele arregimenta, ele traz para a base os partidos que querem governar com ele. Como? As coisas aí já são um pouco meio escusas. Eu te dou um ministério, eu te dou uma secretaria, eu te dou a Petrobras, eu te dou não sei o quê. Aí você vota comigo. Entendemos como é que funciona? É assim. Isso até tem um nome no Brasil, chama-se presidencialismo de coalizão. Então, para o Bolsonaro conseguir efetivamente governar, caso ele seja eleito, ele tem que ter uma maioria parlamentar. Se ele não tiver maioria parlamentar, infelizmente, vai, como foi um Collor da vida, ou talvez a Dilma no segundo mandato, vai ter uma briga com o Congresso até que uma das forças aí tende a prevalecer. Uma coisa é meio difícil isso que eu vou perguntar, mas Vixe, se as outras foram difíceis, essa eu já vou... Mas com relação à publicação e isso que mencionaram da ideia da 1001 promessas que muitas pessoas fazem durante a campanha, o que você acha do papel que a mídia tem em tudo isso? A mídia hoje é o quarto poder, né? É a mídia que transforma a grande maioria dos candidatos em vencedores ou não. Não sei a que ponto essa nova eleição com mídias sociais, acho que você não está contando a mídia social nesse caso, né? Também? É que eu acho prudente separá-la levemente, só pelo fato de que foi a mídia social que permitiu a proliferação de um jornalismo amarelo que não existia desde há um bom tempo. Eu acho que a mídia tradicional ela já teve muito mais poder do que tem hoje. Mas ainda assim é a grande força que consegue eleger ou não os candidatos, que consegue colocá-los lá como efetivamente governantes. Já as mídias sociais ainda é muito pequeno, né, o impacto, o estudo que se tem feito delas. Talvez nos Estados Unidos a gente já vê que já foram mais influentes do que até a mídia tradicional. Vamos pausar a sua pergunta e daqui uns 5 meses, né, a gente tenta avaliar o resultado das eleições atuais, porque... Lembrando, a penetração de internet no Brasil cresceu muito nos últimos anos, né? Começou a atingir as classes C e D, que até então não eram beneficiadas por esse tipo de tecnologia. Então aí a gente vai ver talvez uma mudança. Eu vi um memezinho de internet que achei engraçado. O cara falou assim, se eu fosse o Bolsonaro, com 8 segundos de TV eu falava assim, pessoal, desliga a TV e vai para as mídias sociais que estarei lá ao vivo. Bom, veja o poder que as mídias sociais hoje podem ter, né? Realmente muita gente que gosta do cara pode fazer isso, pode desligar a mídia tradicional e ir para a mídia social. Então, ainda estou esperando para ver qual vai ser esse papel, mas até pouco tempo era essencial, ok? Vamos falar do veto, que ainda tem o processo legislativo na Câmara. Mas vamos sair daqui só às 8 da noite, gente. Eba! Veto. Vamos lá. Chegou para o presidente sancionar, ele não gostou, o que ele pode fazer? Vetar. Existem 2 tipos de veto, veto total e veto parcial. Nosso projeto tinha 10 artigos. Para ser um veto total tem que ser sobre os 10. Ele pode dizer assim, olha, o projeto inteiro é inconstitucional. O projeto inteiro não é bom para a sociedade. Isso vai trazer um impacto negativo na saúde pública, no trânsito, na educação, nas importações, na balança comercial. Os argumentos são diversos. Ele pode ter argumentos jurídicos ou políticos para fazer o veto total. Caso ele identifique erros, falhas, problemas em apenas alguns dispositivos, ele faz o veto parcial. Cuidado que no Brasil existe Saci Pererê. Olha para cá. Isso não é assim em outros países. Vetou parcialmente, a parte vetada vai ser analisada, mas a parte não vetada é o quê?
sancionada e vai pra... E vira lei. E aí lá se a lei saci pererê. O presidente cortou a perna, vão enxertar depois? Depende. Aí o Congresso vai deliberar. Pessoal, presta atenção. O presidente comunica as razões do veto ao presidente do Senado, quais os argumentos dele. Todo veto tem que ser motivado. Ele não pode vetar de birra. Ah, não gostei. Não, não gostei não é argumento. Tem que dar argumentos. Se os argumentos são válidos e serão apreciados pelo Congresso de forma respeitosa, aí é diferente. Mas ele tem que dar argumentos. Apresentou os argumentos, o Congresso faz uma sessão conjunta. O que é sessão conjunta? Junta as duas bacias. Aonde? No prédio alto? Não. No plenário da Câmara, que é o único que cabe em todo mundo. Ok? Mesmo assim não cabe todo mundo sentado. Faz uma sessão conjunta e vai deliberar sobre o veto em até 30